Então, meus irmãos, quando Jesus viu isso, que Zaqueu deu fruto do arrependimento, Jesus falou para ele: veio salvação nessa casa. Mas para primeiro ver a salvação, veio o arrependimento. Porque nós sabemos, se arrependimento não tem salvação. Porque arrependimento, meus irmãos, é preparar o caminho, é um passo de fé. É um passo de fé para a salvação. Então Jesus disse: hoje veio salvação. Então Zaqueu queria salvação, e Jesus sabia. É por isso que ele se esforçou. É por isso que ele subiu naquela árvore. Ele não olhou o que o povo ia falar, o que o povo estava falando dele. Ele subiu e, com sua presença de Jesus, e desceu depressa para a obra chegar em sua casa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, por isso que eu digo, meus irmãos, o fruto do arrependimento tem que ser primeiro, para começar o fruto do Espírito Santo. Porque você vê bem, meus irmãos, quando ele disse a Jesus que ele ia fazer tudo, devolver tudo aos pobres, que ele não tinha misericórdia, que ele não tinha amor ao próximo, mas começou a manifestar, meus irmãos, o fruto é o fruto do Espírito Santo. Porque quando o arrependimento entra, meus irmãos, o fruto do Espírito Santo começa a se manifestar em nossas vidas. O fruto do Espírito Santo. Nós vamos lá para Gálatas. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, no verso 22, meus irmãos. Glória a Deus. Que diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, meus irmãos, nós vemos que quando Zaqueu se arrependeu, ele começou a ter amor pelo próximo. Porque disse que o que restituir, que ele levou os pobres, o que tinha defraudado, muito mais daquilo que ele tinha doado. Então começou a ter amor nele, paz, porque aquele homem não tinha paz, aquele homem não tinha paz. Quando aquele homem ligava um travesseiro na cabeça dele, com certeza, meus irmãos, ele dormia, aquela angústia do coração. Mas a partir do momento, meus irmãos, que ele encontrou Jesus, meus irmãos, aí ele começou a ter paz e amor. Porque é isso, meus irmãos. Quando Jesus nos encontra, nós temos o verdadeiro encontro com Jesus, a transformação começa, meus irmãos. A transformação começa. Então nós vemos, irmão, que Zaqueu começou a ter fruto. Mas, meus irmãos, nós vemos, irmão, que fala que também esse é filho de Abraão. Por que Jesus falou que ele é filho de Abraão, meus irmãos? Jesus falou que ele é filho de Abraão. Zaqueu, o que significa, meus irmãos? Era o que? O filho da promessa, o herdeiro da promessa. Porque nós vamos ver, meus irmãos, Abraão era o pai da fé. Então todos aqueles que eram descendência de Abraão, eles tinham herdeiro da salvação também. Então por isso que Jesus disse que também esse é filho de Abraão. Porque toda a descendência de Abraão, meus irmãos, é digno da promessa de salvação. É digno da promessa de salvação. Filho de Abraão. E no verso 10, meus irmãos, vem porque diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus irmãos, Zaqueu estava perdido, meus irmãos. Mas quando ele encontrou Jesus, meus irmãos, ele foi liberto. Ele foi liberto daquele mal. Ele foi liberto, meus irmãos, daquele fardo de pecado que carregava. Porque Jesus veio salvar o que se havia perdido. Então, meus irmãos, Jesus, ele vem atrás
nos arrependemos. O arrependimento, meus irmãos. Porque Zaqueu estava perdido. Mas quando ele se esforçou, mas quando ele buscou a presença de Jesus, meus irmãos, houve restauração. Então é isso, meus irmãos. Jesus era para todos, não importa, meus irmãos, a classe social. Porque Zaqueu não era bem visto com os olhos. Do mesmo jeito nós, meus irmãos. Olha, quando nós reconhecemos Jesus, primeiro na nossa vida, nós era mal, nós era perverso, nós não tínhamos misericórdia. Era uma misericórdia falsa, era um amor falso. Porque o verdadeiro amor é do Senhor Jesus. Então é por isso, meus irmãos, que o maior de todos é o amor. É o amor. A fé, a esperança e o amor. Aí Paulo diz que o maior é o amor. Então, meus irmãos, vemos nessa história que Zaqueu era um homem rico, mas ele tinha um vazio dentro de si também, meus irmãos. Ele tinha um vazio. Porque quando nós não conhecemos Jesus, nós temos um vazio. Porque, meus irmãos, Zaqueu, ele era rico, mas a riqueza dele não saciava a sua alma. Porque o bem material, meus irmãos, desse mundo, ela não vai substituir a presença de Jesus. Porque os bens materiais é bom para essa terra, é bom para a nossa carne. Mas para o nosso espírito é a presença de Jesus. Porque Zaqueu tinha tudo, ele era um homem rico. Mas ele tinha esse vazio dentro dele. Esse vazio. Mas a partir do momento, meus irmãos, que ele se encontrou com Jesus, meus irmãos, ele encheu. Porque, meus irmãos, o bem material, meus irmãos, ele não nos enche a nossa alma. Ele não enche o bem material dessa terra. Porque o apóstolo Paulo diz, ele veio nu e vai voltar nu. Porque ele se sustentava com essas coisas materiais. Ele se sustentava com o rei. Então, meus irmãos, Zaqueu, ele não tinha o rei dentro dele. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele foi transformado. O rei começou a habitar dentro dele. Ele começou a fazer as coisas diferentes. Então é isso, meus irmãos. O bem material, ele não vai suprir a presença de Jesus. Porque, meus irmãos, esse maior vazio, meus irmãos, que nós carregamos. Porque nós nunca podemos dizer, meus irmãos, que nós estamos cheios. Nós sempre devemos dizer, Jesus, eu estou seco, mas eu quero ser cheio de tudo. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós vemos uma pessoa que ela se acha cheia, meus irmãos. Ela não se mete, ela não quer a presença de Jesus, porque ela acha que está cheia. Mas cheia por quê, meus irmãos? Com bem materiais. Porque ela acha que o dinheiro é tudo para ela. Mas Zaqueu, meus irmãos, não era tudo para ele o dinheiro. Ele tinha dinheiro, tinha posse. Ele era um homem que cumpria do bem e do melhor, mas só que ele era enganador. Mas a partir do momento, meus irmãos, que Jesus entrou em sua casa, a casa é aqui, ó, dentro de nós. Quando Jesus, meus irmãos, entra dentro de nós, a transformação começa, meus irmãos. Porque, meus irmãos, a pessoa que se encontrar com Jesus, meus irmãos, se não houver transformação, meus irmãos, ela não teve o encontro com Jesus, ela não teve o verdadeiro conversão. Porque a conversão é todos os dias. Não podemos se enganar. Não, já encontrei Jesus, eu já estou amando. É todos os dias. Todos os dias a chegar nos pés de Jesus. Senhor Jesus, eu me arrependo. Eu quero
essa tua graça. Porque essa tua graça, esse teu Espírito Santo que vai me sustentar. Porque esses bens materiais que eu tenho não vai me sustentar. Essa angústia que eu tenho dentro de mim é o Senhor que vai suprir. Então